E eu quero falar sobre ataque na nossa vida espiritual. Todos nós sabemos que o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes é a nossa vida espiritual. Mas nós temos um adversário, nós temos um inimigo que é o diabo, que é Satanás, e ele não quer nos ver bem espiritualmente, certo? Porque o que incomoda, o que perturba o inferno é justamente a sua condição espiritual. A forma como você está espiritualmente significa muito ou pouco, significa uma ameaça ou absolutamente nada para o inferno, para o reino das trevas. Então, é importante que a sua vida espiritual ela esteja totalmente equilibrada, edificada, fortalecida para a glória de Jesus. Amém? Então, eu quero falar sobre o que destrói a vida espiritual. Vamos lá. Eu quero falar sobre 4 coisas que destroem a vida espiritual de qualquer pessoa. E você precisa tomar muito cuidado para que estas respectivas áreas, não sejam invadidas. Amém? A primeira delas é procurar erros na vida dos outros. Repete aí comigo. Diga, procurar erros na vida dos outros. Isso faz com que um cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, possa ir à bancarrota espiritual. Tem gente que fica procurando erros na vida dos outros e não cuida da sua vida espiritual. Satanás é especialista em fazer isso. Isso é um jogo. Vamos ler aqui na Bíblia, Mateus capítulo 7. Vamos ler do verso 1 até ao 5. Então, vamos ver o que Jesus falou sobre esta questão. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo ou com a medida com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão também a vós outros. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para que possas tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, nunca procure erros na vida dos outros. Mas sabe o que acontece com muita gente, e principalmente a nossa geração? As pessoas estão procurando erro na vida das outras pessoas, talvez até para justificar os seus próprios erros, né? A gente consegue enxergar o argueiro, que é um cisco, no olho do outro, quando nós temos uma trave no nosso. Então Jesus diz, antes de você tirar o argueiro do olho do seu irmão, você deve olhar para o seu. Então, quer ver uma pessoa enfraquecer espiritualmente? É a pessoa fazer da sua vida espiritual uma busca constante por erros na vida dos outros. Isso nos enfraquece. E parece que o inferno, parece que Satanás é perito nisso, né? Ele instiga as pessoas a olhar, a medir a vida dos outros. Então eu quero dizer para você que está aqui, para você que é nosso discípulo nessa igreja, nesse ministério, para você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, quero dizer para você, não permita que o inimigo instiga você a olhar somente os erros na vida dos outros.
Não. Para isso já tem o capeta, para isso já tem a própria pessoa, para se autoexaminar. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e ver o que precisa ser curado, restaurado, transformado, abençoado em nós. Amém? Então, olhar os defeitos dos outros nos abate espiritualmente, nos desmotiva, nos enfraquece espiritualmente. E eu vejo uma grande ala da igreja do Senhor enfraquecida, porque deixou a palavra, deixou de cuidar do seu próprio coração, deixou de cuidar da sua própria vida espiritual e começou a se preocupar com a vida dos outros. Veja como Satanás manipula isso, porque ele quer nos ver enfraquecido. Porque quando você começa a tirar o foco de você, da sua vida com Deus, da sua vida de adoração, da sua vida de comunhão, da sua vida de intimidade com Deus, e começa a focar na vida dos outros, a igreja passa a ficar doente, você se torna uma pessoa doente emocionalmente. Por quê? Porque você foca o problema dos outros, sim ou não? Então fala para o vizinho aí, diga, não cometa este erro. Diga, tudo que o inimigo quer é que você tire o foco da sua vida espiritual, das suas próprias necessidades espirituais e foque na vida alheia. Você entendeu? Sim ou não? Dentro do mundo secular, do mundo corporativo, tem uma frase que diz o seguinte: quem gasta o seu tempo preocupado com a vida alheia, finda perdendo tempo e não investiu em si mesmo. Mas não é verdade? Você conhece uma pessoa que anda de casa em casa falando mal dos outros, fofocando dos outros, e não para cuidar de si próprio, da sua própria vida? Assim é a vida espiritual. Então o que o Senhor Jesus está dizendo, cuidado para que você não tire o foco de você próprio, da sua vida de comunhão com Deus, da sua vida espiritual, e comece a transferir para outros, né? Porque quando você transfere para outros, você esquece de você, e cada um dará conta de si próprio, né? E não adianta tentar mudar a vida de outros quando nós não conseguimos mudar a nossa própria. E não adianta olhar para o tamanho do problema da vida do outro quando o nosso muitas vezes é maior. Você já entendeu isso? O recado de Deus? Às vezes os meus problemas são maiores do que o do meu vizinho, e eu estou tentando resolver o problema do meu vizinho quando eu não faço comigo mesmo, e o meu problema vai apenas crescendo. Veja o que o Senhor diz. Ele diz: por que você olha o argueiro, o cisco, no olho do teu vizinho e esquece da trave que está no teu? A palavra trave vem de travessão, né? É uma estrutura bem maior. Então, quer enfraquecer espiritualmente? Comece a buscar erros na vida dos outros. Toda pessoa que foca nos erros dos outros vai enfraquecer espiritualmente. Quem vai celebrar isso? Satanás. Outra coisa que enfraquece a vida espiritual de qualquer ser humano, repita comigo aí, diga: pecado oculto. Pode falar bem mais forte, diga: pecado oculto. Pessoal do canal aí da internet pode até escrever aí, participa com a gente, coloca aí. Segunda coisa que enfraquece qualquer pessoa espiritualmente é pecado oculto. Vamos ler aqui na palavra, Provérbios 28, 13. Vamos ler. Quem esconde os seus pecados, tem uma versão que são
as suas transgressões, mas eu estou lendo uma versão mais atualizada. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, ocultar pecado em nossa vida vai nos levar para um campo de frieza espiritual. E por que o inimigo tenta manipular esta situação? Porque ele sabe que ele só consegue ganhar na vida de um cristão quando este está fraco. Certo? Se o cristão está no nível 0 espiritualmente, ele se torna uma presa fácil. Então o pecado oculto, aquele que nós guardamos lá dentro do nosso coração, aquele que nós não queremos que os outros saibam, vejam, e não apenas um pecado, mas às vezes nós guardamos também ressentimentos, mágoas, guardamos sentimentos tóxicos dentro de nós. E o texto diz que aquele que esconde isso não prospera. E a palavra prosperidade aqui significa se sair bem, se dar bem, ter conquistas, construir coisas boas, ter sucesso, ter visão, ter resultado em tudo que faz, resultado positivo. Então o pecado, me parece que ele se torna um grande problema na vida e na colheita de qualquer crente. Só que nós esquecemos desse detalhe, né? E eu vejo muitas pessoas vivendo essa máscara. Está tudo bem, aparentemente não está nada ruim. Não, a gente tem que fazer uma análise, de vez em quando, faça uma análise SWOT em sua vida. Perceba o que está errado, perceba o que pode te destruir, enumere isso, identifique e diga: eu vou deixar, eu vou mudar, minha história vai mudar, o meu Deus vai me prosperar, a bênção de Deus não vai me deixar, não é o pecado que vai me afastar de Deus, eu não vou esfriar por causa do pecado. Diga aí comigo, repita aí, diga: em nome de Jesus, a minha fé não vai ser enfraquecida, minha vida espiritual não vai ser enfraquecida, porque eu não vou guardar pecado dentro de mim. Amém, querido? Temos que nos posicionar. Quem é que quer você frio espiritualmente? O inferno. Satanás gosta de ver um crente frio, porque é assim que ele ganha na vida dele. É assim que o inimigo ganha na vida do crente, quando este está frio espiritualmente. Uma outra coisa que gera esse enfraquecimento espiritual, essa frieza espiritual, repete comigo, diga: falta de oração. Falta de oração. Deixa eu te perguntar aí, você ora todo dia? Você tem um tempo de oração? Efésios capítulo 6, verso 18. Vamos ler. Efésios 6, 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ora em todo tempo no Espírito, vigia em oração, persevera suplicando. Então me parece que quando você não cumpre, quando existe uma falta de oração na sua vida, então a porta para o enfraquecimento espiritual, para a frieza espiritual, com certeza estará escancarada. Quer ver você ir para a bancarrota espiritual?
para de orar. E ele está dizendo aqui que temos que orar em todo o tempo, no Espírito. O que é orar todo o tempo no Espírito? Todo o tempo teu Espírito precisa estar ligado na oração. Amém? Não é aquele tempo necessariamente que você tem que dobrar o seu joelho, tirar 1 hora de oração, como nós fazemos nos nossos relógios de oração. Mas é você está indo para o trabalho, você está em espírito de oração. Conecta o seu espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e vai comunicando com o Espírito Santo, vai comungando com o Espírito de Deus. Vai falando, você pode falar só na mente, dentro de você. É você estar no seu setor de trabalho e você tirar um momento para estar orando ali. Porque você não sabe quem entra e quem sai no seu trabalho. Você não sabe com quem você se relaciona no trabalho. Pode ser um agente do diabo que está vindo para você, para seduzir você, para enganar você. Você precisa estar revestido do poder de Deus, e o que traz isso para você é a oração. Então repete aí de novo, diga: falta de oração é um desmotivador espiritual. Normalmente, quando a gente pergunta a uma pessoa que diz que está muito fria espiritualmente, você pergunta para ela, você faz algumas perguntas chaves. Primeiro, como está a sua vida de comunhão com a congregação? Normalmente a pessoa diz: não vou há muito tempo, porque outras coisas tomam lugar. Aí você pergunta: como está a sua vida de meditação, de leitura da palavra? Ela vai dizer: tenho lido muito pouco a Bíblia. Mas é engraçado que as pessoas não conseguem esquecer de ler uma postagem e comentar nas redes sociais, não é isso? Participar de chats, de debate, dar uma opinião sobre determinados assuntos polêmicos. Elas não esquecem, mas elas não tiram tempo para ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí você faz outra pergunta: como está a sua vida de oração? Ela vai dizer assim: está 0. A gente fala assim, em uma escala de 1 a 10, quanto você daria para a sua vida de oração? Aí a pessoa vai dizer: eu estou aqui no meio, 0,5, não chegou nenhum, ou então estou em 1%. Quantas vezes por semana você ora? Às vezes uma vez. Como você quer nutrir a sua vida espiritual? Como? Se os principais ingredientes que mantêm a chama do Espírito Santo vivo dentro de você, que mantém essa conexão com o Espírito Santo, não estão sendo ativados em você. Como? Como é que nós queremos ter vitória se os princípios de Deus, que nos tornam fortes, fortalecidos e vencedores, estão sendo violados? Então o inimigo, ele ganha campo, ele avança em nós. Ele entra na casa, entra na família. Você está espiritualmente no 0. Ele entra no seu casamento, ele entra na sua vida financeira, ele entra na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Ele é capaz de entrar em um relacionamento que você tem, de uma amizade, e pode estragar tudo isso, pode alterar todo o plano de Deus. Tudo porque estamos ignorando os principais elementos que mantêm essa vida espiritual ativa. Entende? Aí você diz, algumas vezes:
para alguma pessoa, você é batizada no Espírito Santo? Você faz a pergunta, ela diz não. Eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo. Aí você diz, por quê? Ela diz, olha, aí você vai fazendo as perguntas, santidade, comportamento, comprometimento. Aí a pessoa está zero em tudo isso. Aí você chega à seguinte conclusão, como você vai ter essa conexão com o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai te batizar? Se você está completamente alheio, fora, afastado. Se nós estamos completamente longe, nosso coração prefere qualquer coisa, menos a presença de Deus, menos o Espírito Santo, entendeu? Então, se você não ora, se você não persevera em oração, certamente você entrará num declínio espiritual e dificilmente você manterá a sua fé ativada. Entende? Por quê? Porque isso se refere ao espiritual. Coisas espirituais são mantidas com princípios espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Homens carnais não entendem das coisas espirituais. As coisas espirituais são apenas para os espirituais. E, com certeza, são pessoas que estão envolvidas com o Espírito Santo. Amém? Então fala para o seu vizinho, diga, ative o combustível da oração na sua vida. Diga, não para de orar, não deixe de orar, continue orando, continue clamando. Diga em todo tempo, porque o seu adversário quer te ver na lona, mas Deus quer te ver bem, em pé, ganhando os troféus. Quantos querem ganhar troféu aqui? Diga bem. Glória a Deus. Amém, Nalu? E o quarto e último ponto. Batalhas espirituais, sem preparação e sem cobertura espiritual. Eu vejo pessoas morrendo, guerreando e morrendo espiritualmente, sendo vencidas espiritualmente, porque entram em batalhas espirituais sem estar preparados. Sem preparação e sem cobertura espiritual. Entram em guerras. Uma vez uma pessoa veio falar comigo e disse, apóstolo, estamos orando por uma pessoa que é satanista, decidiu romper com tudo, estamos indo no monte, estamos fazendo oração de libertação. E eu falei para ela, essa pessoa já se converteu? Já. Pertence a uma determinada igreja? Sim. E você é da mesma igreja? Não. Você é autoridade sobre a vida dessa pessoa? Não. Então, sai fora. Você está entrando numa jurisdição que não te pertence. Você está numa jurisdição que não é tua. O capeta sai da vida dela e passa para você. É assim. Você está lutando contra coisa braba, contra coisa grande. Vamos ler aqui o texto. Efésios 6, 12. Pois não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, da maldade, nas regiões celestiais. Então as pessoas se esquecem disso, e elas compram uma briga
sem estarem preparadas, sem saber contra quem estão guerreando, contra quem estão lutando, contra que nível de batalha, quem é a patente espiritual que está administrando, orquestrando aquela guerra, aquela batalha. E ela entra, e às vezes ela entra numa guerra física, completamente na carne, quando aquela batalha não é carnal, ela é espiritual. Só que a pessoa não discerne espiritualmente e entra numa furada. Aí daqui a pouco vem a retaliação para a sua vida. Ela não está bem espiritualmente, porque ela não tem cobertura espiritual, ela anda de qualquer jeito, sua vida é aleatória, sua vida é independente, mas ela quer guerrear, e é tudo que o inimigo quer. Tudo que o inimigo quer é um soldado raso, despreparado, mal treinado, para encará-lo numa batalha. É presa fácil, vai cair muito fácil. Quem está entendendo? Amém? Então, como o inimigo trabalha para nos enfraquecer? Agindo assim, agindo dessa maneira, certo? Então, quando você não se prepara, não segue as regras dos princípios de Deus, consequentemente, você terá uma guerra perdida, uma batalha perdida. É que a gente muitas vezes faz coisas sem pensar, né? A gente sai cantando, como diz a música, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Aí todo mundo, aí, pisa na cabeça do cão, vamos lá, todo mundo. Aí um monte de adolescente, um monte de gente, cheio de cobre e lagarto na vida, de iguana, de todas essas misérias. Está lá. Aí você manda pisar na cabeça do cão, o cão diz, pode pisar. Mas quando você sair daqui, lá fora eu te pego. Te pego na próxima esquina, quem vai pisar em você sou eu. Deixa eu te falar. Não é que nós temos que ter medo de Satanás. Não. É que nós precisamos estar na batalha de acordo. Certo? Preparados de acordo. Treinados de acordo, usando a armadura certa. Usando a arma certa, usando a estratégia certa, pelo Espírito Santo, com temor no nosso coração. A gente tem muito que aprender, quando você lê a carta de Judas, não os Iscariotes, o outro, meio irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Judas, ele escreveu o livro de Judas, que é só um capítulo, mas tem um versículo lá, que Judas diz assim: quando Satanás disputava o corpo de Moisés com Gabriel, ou com Miguel, se não me engano, com Miguel, né? O que ele diz? O próprio arcanjo disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele não ousou dizer, eu te repreendo. Era um anjo, era um arcanjo. Era o líder dos anjos, das hostes celestiais. É que nós, muitas vezes, nos posicionamos de qualquer jeito. Nós levamos de qualquer jeito. Tem crente que é tão ousado que diz assim, esse capeta é muito fraco. Ele não vai sair nem no nome de Jesus, vai sair no meu nome mesmo. Vou expulsar ele no meu nome. Aí, acontece o que aconteceu com os filhos de Cefas. Cefas era um sacerdote, mas seus filhos não eram crentes, não eram seguidores, não eram convertidos aos princípios. Mas viram Paulo expulsando um demônio e manifestou um capeta, e falaram, não precisa chamar Paulo, ninguém. Nosso pai é sacerdote, nós vamos fazer do nosso jeito, do nosso modo. Aí chegaram lá com um cão, que estava manifestado na vida de uma pessoa, e falaram assim, em nome de Jesus, do Jesus a quem Paulo prega, sai dessa vida,
eram 7 rapazes. A Bíblia diz que um capeta botou os 7 para correr, rasgou a roupa deles todos, arranhou eles todos, e eles, meteram o pé. Porque o anjo diz assim: nós conhecemos a Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vós não conhecemos. Olha, entende? Entrar em batalhas espirituais sem estar preparado, sem uma cobertura de oração, uma cobertura espiritual, entrar em jurisdição errada, leva para o fracasso espiritual. E é o que o inimigo quer fazer com a igreja, com os cristãos dessa geração, levá-los para uma decadência espiritual. Mas quer dizer para você, não vamos permitir, amém? Então levante sua mão aí, diga: em nome do Senhor Jesus. Está muito fraquinho, eu acho que tem um capiroto aí dominando. Vamos lá, diga: em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesse lugar que as minhas guerras, que as minhas batalhas serão vencidas na atmosfera espiritual, com as armas espirituais, porque eu não vou dar mole para Satanás. Eu estarei preparado e estarei debaixo de aliança e de cobertura espiritual para fazer corretamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, tome posse dessa palavra na sua vida. Então, recapitulando aqui, o que enfraquece uma pessoa espiritualmente? Primeiro, sempre procurar erro na vida alheia e não preocupar-se com a sua própria vida espiritual e fé. Amém? Que mais? Qual foi o segundo? Ocultar pecado na sua vida. E terceiro, falta de oração. E o quarto, entrar em batalhas espirituais sem estar preparado. Eu queria orar com vocês nessa hora. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Põe a mão no seu coração nessa hora. Você que está na internet, nos acompanhando, você pode orar com a gente também. Você pode pedir a bênção de Deus para a sua vida. Abra seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui hoje neste culto. E eu oro por aqueles que estão assistindo pelo nosso canal no YouTube. Que a tua palavra vá de encontro às casas, os corações, as famílias. Que Satanás não tenha motivo para nos levar à bancarrota espiritual. Que possamos ativar aquilo que está desativado em nós. Se por acaso tem alguém aqui que está focando apenas na vida alheia, esquecendo da manutenção do seu coração, então nos faz olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades. E se porventura tem alguém aqui que está guardando o pecado na sua vida, que está ocultando erros, que o Espírito Santo ative a mente dessa pessoa, para que ela entenda que o pecado a destrói, que o pecado a mata, mas ao deixar o pecado, entramos para uma dimensão de prosperidade e de bênçãos em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Se alguém aqui está com a vida de oração desativada, ativa agora.
acende esta fogueira da oração em nossas vidas. Precisamos ativar o nosso espírito, a tua graça, a tua unção, a tua presença, a tua santidade. Que a vida de oração seja ativada agora. E entremos numa dimensão de conexão com o Espírito Santo para mudanças extraordinárias. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, se alguém aqui está entrando em guerra, porventura está numa batalha, mas está despreparado, não está devidamente protegido, treinado, aliançado, que o Espírito Santo ative esta área de batalha espiritual, que todos possam entender. Nós precisamos nos fortalecer, e eu oro para que a vida espiritual de todos os teus filhos, os que estão aqui e os que estão conectados conosco por este canal da internet, nós oramos e ativamos o espírito de todos